Hoje nós temos o prazer de entrevistar Márcia de Souza Almeida, em Brasília, falando de sua vida, de sua trajetória, falando das escolas Caio Martins, falando do seu marido Manuel José de Almeida. Hoje é dia 6 de abril de 2006. Márcia de Souza Almeida vai falar as suas experiências, a sua vida. Todo esse nosso trabalho em favor da criança, nós o fizemos junto de meu esposo, Manuel José de Almeida. Foi ele o idealizador e o realizador enquanto viveu dos projetos, das concepções, de toda a criatividade que se fez em torno da obra. E eu quero relembrar isto, porque já são passados muitos anos e ele mesmo se preocupava em dizer que a obra, a Caio Martins, que foi uma obra que não nasceu dos livros, mas nasceu da cooperação de todos aqueles que formavam aquela equipe de trabalho, porque um trabalho dessa natureza não se faz sozinho. Não se faz, um casal não faz sozinho. Tivemos os próprios alunos, os nossos primeiros alunos, como os nossos primeiros colaboradores. Eles são os difusores da obra. Nós começamos a obra com 18 crianças, como nós já temos dito, e esses meninos constituíram o alicerce para que se fizesse esse monumento que eu posso dizer, sem modéstia, porque graças a Deus foi uma obra humana muito simples, que hoje se ergueu, que é a Caio Martins. Manuel de Almeida, com o tenente Raul Chaves Mendes, que seria o primeiro diretor da obra, e mais 2 auxiliares, e nós chegamos até a cidade de Ozanã e fomos selecionar essas crianças. Separamos 18 crianças. E esses meninos foram levados para a minha casa em Belo Horizonte. Na minha casa, eles tomaram um banho, eu tinha preparado um lanche muito bom para eles, muito refrigerante, biscoitos, para eles depois saírem com o destino a Esmeraldas, a Santa Teresa, o local que estava escolhido para ser a primeiro núcleo da Caio Martins. É necessário que nós contemos aos nossos amigos que desde o primeiro momento da concepção da obra, e quando o governador apoiou a ideia de se criar a Caio Martins Esmeraldas, que houve uma preocupação do próprio governador de Minas Gerais em dar um nome à obra. Naquele tempo usava muito dar nome de santos, nome de benfeitores, e na própria Polícia Militar, a qual aquela obra estava ligada, que é produto da Caio Martins, a Caio Martins é um produto da Polícia Militar, havia nomes muito de benfeitores, mas o meu marido tinha a preocupação de escolher o nome de uma pessoa que não era ligada à política, que não era ligada a outros fatos. E nós ficamos a noite toda trabalhando no projeto para ser preparado para levar a comissão que iria examinar esse projeto. Nós estávamos trabalhando para encontrar o nome. E depois
de muita lembrança de muitos nomes, eu fui preparar o café, já era de manhã. E enquanto eu estava lá na cozinha preparando o café, porque nós passamos a noite toda trabalhando, e o meu marido gritou: Márcia, eureka, eureka! Quer dizer, ele tinha achado o nome. Então eu falei: qual? Ele disse: Caio Martins. Caio Martins é um garoto escoteiro padrão do Brasil. Esse menino, a vida dele é uma coisa maravilhosa, porque desde a mais tenra idade ele já praticava atos de humanismo, de conhecimentos científicos sobre a bondade, a fraternidade. E esse menino pertenceu a uma associação escoteira, da qual meu marido havia sido presidente depois que o Caio Martins tinha morrido. Mas meu marido conhecia muito da doutrina de Baden-Powell, que é o escotismo. E o menino, o Caio Martins, como eu estava dizendo, ele participava de uma júri escoteira, quer dizer, um encontro de escoteiros que saíram de Belo Horizonte e iriam ao Rio e a São Paulo para realizar uma júri. E em Barbacena, perto de Barbacena, eles estavam no trem de ferro, brincando, alegres, felizes, e num descuido do maquinista, um fatal descuido, as máquinas se encontraram. As máquinas elas se chocaram de tal modo que o desastre tornou-se uma coisa terrível, porque morreram muitas pessoas e dentre os escoteiros morreram 3. Quer dizer, 2 lobinhos e o menino Caio Martins ficou muito ferido. E na hora que ele se preparava para receber, que levaram a maca para que ele fosse levado para um ambulatório que estava sendo improvisado, ele não aceitou a badiola, ele disse: o escoteiro caminha com as próprias pernas. Há criaturas mais machucadas do que eu. E poucas horas depois, golfadas de sangue saíam pela boca daquela criança e ele faleceu. Essa frase, o caminhar com as próprias pernas, tornou-se um lema para a obra e para todos nós, porque era aquela criança tendo forças e dando uma lição de vida para todos nós, para toda a humanidade, caminhar com as próprias pernas. Porque não adianta a pessoa, às vezes, ter muitos recursos, muito protegido do governo, se a pessoa não tem aquela vontade própria de exercer o bem, de praticar alguma coisa de bom para a sociedade. E a nossa escola começou muito modestamente dentro de um paiol, justamente obedecendo à vontade, à frase daquela criança: caminhar com as próprias pernas. Então, quando esses nossos 18 garotos foram levados para a cidade, o município de Esmeraldas, para a fazenda Santa Teresa, que era uma fazenda que foi desativada, que a fazenda dedicava-se à preparação de cavalos para a polícia militar, e ela era uma fazenda muito grande, mas não tinha nenhuma acomodação, nenhuma benfeitoria que pudesse habitar melhor
essas crianças. Então, chegando dentro da obra, já estava lá preparado um paiol que foi adaptado, modificado, um paiol mesmo de roça, assoalhado, e foram acrescentados a esse paiol os quartos e mais as instalações para o casal que seria o chefe de lar. Nós queremos chamar a atenção aqui agora para o fato e naturalmente eu dizer um lar, porque essas crianças entraram dentro de um lar, aquele lar tão modesto, adaptado num paiol, com aquela simplicidade própria do meio rural. Essas crianças teriam a vida de que eles estavam sendo privados. A criança que perdeu o seu lar, ela quer um lar semelhante ao que ela perdeu, ou então melhor. O que nós fizemos, talvez, para alguns, fosse melhor do que aquele que essa criança havia perdido. Ela saiu daquele lar, do seu próprio lar, quando teve o pai, naturalmente, um alcoólatra, a mãe, uma prostituta, ou então um lar desajustado, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma possibilidade de sobrevivência, porque um homem doente, uma mulher doente. Então todos esses fatos sociais que até hoje existem, infelizmente, nós notamos naquelas crianças. Cada um tinha uma origem, cada um tinha um problema diferente. E eles, dentro daquele lar, com aquele casal agradável que nós tivemos, Deus nos ajudou a conseguir um casal harmônico. O homem, o Sr. Rubens, era muito dedicado, um homem simples, mas um homem bom, carinhoso, contava histórias de noite para as crianças. A senhora dele, muito boa, fazia mingau para os seus próprios filhos, que eles tinham os seus filhos, mas um mingau que ela fizesse para os seus filhos, ela fazia para os 18 meninos. Era um lar em funcionamento, eles não faziam nada diferente. Então, esses meninos começaram a viver ali e a escola começou com essa filosofia do caminhar com as próprias pernas, com as dificuldades naturalmente aumentando, porque a escola ia crescer, e sempre com essa preocupação de caminhar com as próprias pernas e cada um se dar melhor, se dar mais para aquele trabalho. Aquelas crianças nós tivemos a sorte de ter um ambiente, não só o ambiente do trabalho, mas o ambiente rural que cercava aquela incipiente escola para atender ao melhor. O meio rural de Esmeraldas era um meio agradável, salutar, fazendeiros muito bons, muito simples, acolheram a obra com muito carinho, os sitiantes, homens que às vezes nós não tínhamos leite para as crianças, eles acrescentavam mais leite para que aquelas crianças ficassem bem alimentadas. Então o meio foi um fator muito importante na criação desde os primeiros dias da própria obra. E a escola começou, então, atendendo às necessidades próprias da criança. Quer dizer, com programas adequados às necessidades delas. Era, por exemplo, os meninos precisavam comer, porque o governo não podia estar ajudando como nós precisávamos. Então, a horta funcionava muito bem, o pomar foi organizado e as oficinas funcionando, porque os meninos trabalhavam, eles precisavam do seu calçado, e lá as primeiras oficinas já proporcionavam a condição de
de calçar a criança com uma sandalinha, apesar de rústica, e a marcenaria, preparando aquelas caminhas para os meninos, que a criança dentro de um lar, ela tinha aquilo de que ela necessitava. A sua cama, seu armário para guardar seus brinquedinhos. A criança tinha aquele mingau de manhã, aquela sopa de manhã, o café da manhã, o leite. Depois daquela alimentação gostosa, o menino ia brincar, ia nadar, ia subir nas árvores. O ambiente rural é próprio para recuperar uma criança. Até hoje eu digo, não adiantam essas obras suntuosas para acolher o menor. A criança é fácil lidar com a criança, porque a criança, ela recebe, quando ela vê que há sinceridade naquela ajuda a ela, a criança se sente feliz e tudo que oferece a criança, ela aceita. A criança não exige nada, contanto que ele seja comendo, se alimentando, brincando, estudando, depois tendo o seu material escolar, a criança é feliz. Numa escola de menores, o problema maior talvez seja do adulto, porque tem que ser muito bem escolhido, como era no nosso trabalho na comunidade, que se formou ali a roda, é a escolha dos chefes de lares. Nós escolhíamos o chefe de lar, um casal que era a mulher, uma mulher boa, honesta, trabalhadora, que gostasse de fazer coisas boas para aquelas crianças. Era um pai carinhoso, um pai que era um exemplo de como pai para a sua própria família. Então nós não tínhamos nem serviço social, não tínhamos